Caro aluno, para que possamos entender equações trigonométricas, temos que ter uma boa noção de círculo trigonométrico, temos que saber achar a primeira determinação positiva, né, de um ângulo. Então, se o aluno tem uma noção básica de círculo trigonométrico, sabe achar a primeira determinação positiva de um ângulo, né, conhece senos, cossenos e talvez tangentes de ângulos de 30, 45, 60, claro, a tabelinha clássica, e ângulos como 300, 225, 120. Então, se o aluno já tem essa habilidadezinha, está no lugar certo, querendo compreender as equações trigonométricas. Tem que também saber a equação geral dos arcos côngruos. Se o aluno não souber a equação geral dos arcos côngruos, né, ou expressão geral dos arcos côngruos, ele acaba podendo se atrapalhar, certo? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira equação trigonométrica. A equação porque tem sinal de igual. Trigonométrica porque envolve alguma função trigonométrica, por exemplo, seno. Então eu poderia escrever seno de x igual, para ser a mais fácil do mundo, 1 meio. Já revelando, né, toda a brincadeira. Seno de x igual a 1 meio. Claro que nós que já sabemos aquela tabelinha clássica, né, do seno e cosseno para os ângulos notáveis, 30, 45 e 60, nós que sabemos que o seno de 30 é 1 sobre 2, já imaginamos, né, que x é igual a 30, porém escrever que x é igual a 30 é pouco, porque nós sabemos que no círculo trigonométrico tem outros ângulos além do ângulo de 30 graus, cuja projeção dá bem aqui no meio, né? Certo? Além do 30 graus, tem aquele cara lá, ó, do outro lado, ó, certo? Que é, deixa eu ver, 180, né? Meia volta, voltando 30 dá 150. Então, x igual a 30 ou x igual a 150, certo? Pelo menos eu tenho duas respostas para essa equação na primeira volta, certo? Isso na primeira volta, eu tenho esse ângulo e esse outro ângulo ali, ó. Mas eu poderia pesquisar a resposta em outras voltas, concorda comigo? Por que eu não poderia pensar em dar uma volta e parar ali, ó? Então uma volta é 360 mais 30, então x igual a 360 mais 30, 390, também é uma resposta. X igual a uma volta mais 150, 360 mais 150, 400, 510, certo? 510. X igual a 510 também é uma resposta. E eu vejo que eu teria infinitas outras. Além de eu poder ir no sentido oposto, certo? Eu poderia ir no sentido oposto. Então, seria 210. Menos 210 também seria uma opção, certo? Aqui, ó, x igual a menos 210. Ou ainda, x igual a menos 300. Menos 300 também seria uma resposta. E assim por diante. O aluno que entende de arcos côngruos sabe que para esta equação nós temos infinitas respostas. Se o sujeito que pede para a gente resolver essa questão fala que x está entre 0 e 90, a gente sabe que a resposta é 30. Se x está entre 90 e 180, a resposta é 150. Mas se ele não limita a nossa investigação, são infinitas. Como que eu vou escrever esse x? Então observe, eu poderia escrever que x é igual a 30 mais k vezes 360, certo? Ou 150 mais k vezes 360, onde k pertence aos inteiros. Então essa seria uma maneira, né, bonita de responder todos os infinitos arcos que substituídos ali, né, infinitos ângulos que substituídos ali gerariam o arco 1 sobre 2, né, para o seno daquele ângulo, seno daquele arco 1 sobre 2.
né? Não se esqueçam, o arco é esse comprimento aqui, né? E o ângulo em radiano é a razão entre o arco e o raio. Falando em radiano, se eu quiser escrever isso em radiano, como é que seria? Já que em radiano seria π sobre 6, 6 π sobre 6 menos π sobre 6, já que em radiano seria 5π sobre 6, em radiano ficaria x é igual a π sobre 6 mais k vezes 2π, ou 2kπ, ou, certo? É 5π sobre 6 mais 2kπ, a galera geralmente escreve 2kπ e não k vezes 2π, que dá no mesmo, onde, obviamente, k é um número inteiro, pertence a z, certo? Então, em radiano não daria tanto mais trabalho. Claro que essa é a equação trigonométrica mais simples de todas, né? Mas a gente tem que começar pelo simples. Agora não pode arriscar, né? Um seno de x igual a qualquer valor famoso aqui, né? Certo? Beleza? E se a gente conhecer a relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, aí a gente pode começar a arriscar até equações trigonométricas que exigem uma transformação antes de a gente atacar a solução, certo? Mas já resolvemos a nossa primeira, estamos nos encaminhando. Um beijão e até a próxima!